Seja muito bem-vindo ao Enfoco. A Comissão Europeia confirmou hoje que está a analisar uma queixa contra a privatização da TAP, uma notícia que surge no dia em que o Governo assinou o acordo de privatização e horas depois de os novos donos apresentarem o plano estratégico para a companhia aérea. David Neeleman e Humberto Pedrosa estão dispostos a colocar até 800 milhões de euros na TAP. O dono da Brasileira Azul quer fazer da TAP uma das melhores companhias aéreas da Europa. É o início de uma nova viagem para a TAP. O consórcio Gateway é o novo dono da TAP e vai realizar um investimento de 600 milhões de euros, dos quais 345 milhões em capital permanente e 250 milhões em financiamento para a compra de pelo menos 53 novos aviões. Mas David Neeleman, dono da Azul, mostra-se disponível para colocar até 800 milhões de euros na companhia aérea. Os principais objetivos estão bem definidos. A diferença entre 49 e 61 é nada quando você considerando os benefícios que a economia portuguesa tem hoje. A coisa mais importante é uma TAP que é forte, crescendo com um produto que é melhor da Europa. Que esse é mais importante. Neeleman quer reconverter parte da frota da TAP com a redução de lugares disponíveis, mas com novas classes executivas e Economy Plus. O empresário adiantou que quer juntar mais 10 destinos para os Estados Unidos e entre 8 a 10 para o Brasil. Descarta a aposta em ligações para a China, já que considera que esse investimento acabaria com a TAP. Disse que não faltam meios para financiar o projeto e esclareceu o papel do BNDES. Eles fazem financiamento de nossas aeronaves Azul, como os nossos Embraers. Então, eles perguntaram o que a gente pode fazer para ajudar. Então, a gente falou, tá bom, vamos fazer financiamento. Ele é somente uma fonte de financiamento, não como acionista. Somente, tinham algumas notícias aqui que ia ser um acionista, ia tomar controle da TAP, tudo isso. Foi tudo bobagem. Neeleman acrescentou que não tem planos para vender a operação de manutenção da TAP no Brasil, defende que a situação da antiga VEM está a melhorar e com o real mais fraco a empresa vai tornar-se mais competitiva. Quanto à dívida da TAP, Neeleman disse que o consórcio vai assumir a mesma e mostra-se otimista. Eu fui falar com todos os bancos, pessoalmente, antes que nos decidimos de entrar. E não tem nenhum deles que não quer privatização. Todos eles acham que é a melhor coisa. Então, quando a gente está colocando 600 milhões, que nós explicamos para ele, vai ser muito mais fácil para nós ganhar lucro com esse dinheiro que estamos gerar bastante lucro para pagar nossa dívida. Os novos donos da TAP não se mostraram preocupados com a possibilidade do negócio ser revertido caso as eleições de outubro resultem no novo governo. O líder do consórcio Gateway, Humberto Pedrosa, afastou esse cenário. A nossa aposta é que quando vier outro governo, seja que o governo for, ter a TAP já numa situação melhor do que o que está hoje. Quer dizer, e se a TAP estiver numa situação melhor, com certeza que qualquer governo acha que foi uma boa operação e que deve continuar nas mãos de privados. Neeleman admitiu que vai ser difícil para a TAP gerar lucro este ano devido à situação no Brasil e aos efeitos da greve dos pilotos. A TAP registrou prejuízos superiores a 100 milhões de euros até março, mas acredita que a empresa pode apresentar resultados positivos já em 2016. David Neeleman deixou ainda elogios a Fernando Pinto, mas a continuidade na liderança da TAP será decidida mais tarde. Eduardo Cabrita, Nuno Encarnação e Raul Almeida são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde a todos. Eduardo Cabrita, começava por si. Ouvimos as palavras de Humberto Pedrosa dizendo que a expectativa, caso haja uma alteração do governo e a propósito da possibilidade de haver uma reversão do negócio, que espera ter uma TAP a funcionar melhor, a crescer mais, que convença um próximo governo, se for liderado pelo Partido Socialista, a não reverter o negócio. Estas palavras mudam alguma coisa para o Partido Socialista? Boa tarde. Primeiro, o que há hoje foi um acordo de intenções que foi celebrado entre o Governo e o consórcio, com o qual celebrou uma negociação apressada e atribulada num quadro de ruptura relativamente àquilo que é um elemento estratégico e uma empresa com um valor de referência importante para os portugueses por múltiplas razões.
Aquilo que nos cabe agora, com toda a serenidade, aquela serenidade que não tem caracterizado a forma como o Governo trata esta questão, é exatamente que a Comissão Europeia, o Tribunal de Contas, antes de mais, averiguem aquilo que é, neste momento, e isso não tem a ver sequer com a bondade da decisão, um quadro de legalidade. Portanto, estamos muito longe sequer de este grupo brasileiro, americano, ligado também, não sabemos exatamente em que termos, porque quase tudo é secreto nesta operação, a uma empresa portuguesa do setor dos transportes, venha a assumir efetivamente. Pois, só conheço aquilo que vem. Portanto, tudo isso é secreto e, portanto, tudo isso é pouco responsável relativamente quando se percebe que a única preocupação de um governo que está a 3 meses de eleições é tornar irreversível aquilo que é a sua forma própria de entender este processo. Deixe-me insistir na questão da reversão. A minha pergunta ia no sentido de, houve declarações de António Costa dizendo que tudo faria para reverter o negócio e entregar o controle público da TAP ao Estado, caso fosse governo. Isso só se verifica em caso da ilegalidade do negócio ou é uma intenção do Partido Socialista reverter o negócio? Vamos lá ver. Por causa da questão do controle. Vamos lá ver aqui, relativamente a esta matéria. Todos os intervenientes, todos os portugueses, todos aqueles que participaram apresentando candidaturas a este processo, sabem que arriscaram naquilo que é a intenção de o governo que neste momento exerce funções. E, portanto, não há aqui nenhuma ausência de conhecimento. Seria desejável, é aliás este sempre o entendimento do Partido Socialista, relativamente a empresas que são ativos estratégicos, pelo seu posicionamento, não só na economia, mas também relativamente a áreas às quais estamos muito ligados, as comunidades portuguesas, a África, a América do Sul, que existisse a maior convergência possível sobre esta matéria. Bom, o Governo não entendeu assim. O Governo não entendeu assim e quem teve nesta operação entendeu que valia a pena arriscar. O Partido Socialista tem um entendimento diverso sobre aquilo que é a repartição de responsabilidades entre capitais públicos e capitais privados nesta empresa. Estamos a poucos meses de eleições. Um governo do Partido Socialista terá de, com todo o rigor, analisar aquela que for a situação no momento e nos termos em que o processo estiver. Nós, neste momento, o que temos só é uma assinatura apressada de um acordo sobre intenção de, porque enquanto quer no plano interno, quer no plano europeu, não forem validadas as opções, quer no plano judicial, dado que há um conjunto de processos pendentes, não forem validadas, e não vale a pena sequer discutir, eu já disse aqui tudo o que entendia sobre o fundo da questão. E, portanto, teremos de ver a dimensão dos estragos, mas ninguém foi enganado. Todos sabiam a tempo o que é que o Partido Socialista entendia sobre esta matéria. O Governo entendeu ir por aqui e, portanto, foi quem está neste processo. É um risco. Dona Encarnação, hoje fecha-se realmente, ou dá-se um passo muito importante no desfecho de um processo que teve muita contestação e hoje voltou a haver uma manifestação por parte dos trabalhadores. Tem receio, de facto, de que possa haver aqui um volte-face no processo, nomeadamente com esta queixa junto da Comissão Europeia? Mas, Alexandre, não, eu não tenho nenhum receio. Eu acho que as coisas têm sido cuidadosamente bem feitas. Aliás, o Humberto Briosa também mostrou-se confiante que provavelmente este governo não mudará, por isso não vai correr nenhum risco de haver outro intérprete daqui para o futuro e no futuro que queira desfazer um negócio que é fundamental para que a TAP mantenha o seu rumo e que se salve da ruptura que tem tido. Aliás, transparência é o que mais existe. Negócios secretos não é com este governo, Eduardo Cabrita, nunca foi com este governo. Se calhar outros negócios secretos foram feitos no passado e agora estamos finalmente a descobrir o que é que tinha acontecido em muitos outros negócios. Mas estou a falar que o Tribunal de Contas, aliás, semana passada, por voz do Guilherme Oliveira Martins,
disse várias vezes que tudo o que tinha pedido, tudo o que tem pedido sobre o processo de privatização da TAP tem sido dado, e por isso eu acho que este processo está de facto transparente, não vai ter nenhum problema, com certeza. Acho que o Governo não havia ninguém maluco dentro do Governo para fazer as coisas sem a maior das transparências e com a maior a maior da lisura, quer dizer, do ponto de vista do negócio, para que nada disto se ponha em causa. Agora, o que vale a pena aqui referir da mensagem de hoje, e é isso que eu gostei também de ouvir, deste novo dono da TAP, é o apelo que ele faz, para já este espírito de confiança, o apelo que ele faz aos trabalhadores, que obviamente são o maior ativo da empresa, não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, a TAP é o que é hoje, porque os seus trabalhadores têm representado muito e muito bem a empresa, têm conferido a sua qualidade, todos eles, desde o pessoal da manutenção, desde o pessoal de cabine, desde o pessoal dos pilotos. Também? Os pilotos, exceto aqueles pilotos que gostaram de infligir 35 milhões de euros de prejuízo à TAP, naquela declaração perfeitamente e manifestamente infeliz de alguém que resolveu ter essa declaração quando nós todos estávamos preocupados com o futuro da TAP. E depois uma outra forma também de ambição, que é dizer que quer que a TAP seja a melhor companhia da Europa. E por isso é esta ambição que acho que vale a pena reter destas declarações do dia de hoje, a dizer que são pessoas de bem, que querem o melhor da empresa, querem que a empresa cresça e querem tirar a empresa desta situação que nós todos assistimos nos últimos tempos, como é evidente. Raul Almeida, vamos avançar para a Grécia, saltando aqui a questão da TAP. Ontem estávamos todos convencidos que haveria um acordo entre as partes, ou um princípio de acordo para fechar até ao final da semana. Hoje ficámos a saber que os credores, sobretudo o Fundo Monetário Internacional, terá feito uma contraproposta que foi recusada pela Grécia. Quando se olha para aquilo que está, no fundo, a distanciar as partes nesta altura, já é bastante pouco. No fundo, há vencedores neste impasse que se criou relativamente à Grécia? Não, eu entendo que não se pode ver a coisa do ponto de vista de vencedores e vencidos. Nenhum acordo é bom quando dizemos que uma parte venceu e que a outra foi vencida. O acordo é um encontro de vontades, um encontro de princípios para serem executados. A dúvida, o que me parece, repare, eu acho extraordinário, nós temos visto, e o aproveitamento tem sido feito em Portugal, desde que é um tema sério, desde que é um tema estruturante para a Europa, e que é bom que todos estejam empenhados seriamente em que haja o tal acordo. Não estamos a falar de cedências nem de capitulações, o tal acordo que mantenha a Grécia, porque é importante para a Europa ter a Grécia, não é de todo bom neste momento estarmos a redefinir fronteiras e a falar novamente de geopolítica e de geoestratégia num momento tão importante quanto este. Agora, a Grécia deverá ficar, se viável e se tiver vontade de ficar. Mas hoje, Fernando Teixeira dos Santos, num artigo de opinião que assina no Diário Económico, vem dizer, relativamente a uma eventual saída da Grécia, que a questão dos cofres cheios são uma almofada temporária e que Portugal vai ficar na mira novamente dos investidores. Não acho que seja. Há opiniões, repare, Alexandre, há opiniões para tudo. E temos visto tudo, desde que não somos minimamente beliscados e que não se passa nada na Europa, até que vem um tsunami sobre a Europa. Portanto, os economistas têm-se dedicado, a economia não é uma ciência exata, e têm-se dedicado cada um a encontrar o seu espaço e a sua teoria para preencher esse espaço com diversidade em relação aos outros. Portanto, aí não me provoca particular impressão. O que me provoca particular impressão e o que tem sido feito. Ontem vimos muita da esquerda lusa extremamente excitada, vimos a deputada Catarina Martins numa excitação terrível a dizer que a Grécia tinha dado, perdoem-me o plebeísmo, mas tinha dado uma cabazada a Portugal, que era uma coisa terrível, foi uma humilhação terrível para Portugal ontem com aquilo que o Sr. Tsipras fez e conseguiu. Hoje o Sr. Tsipras vem queixar-se que a Grécia não tem o mesmo tratamento que Portugal. É uma coisa extraordinária, nós vermos isto, o desnorte que vai. Eu aconselharia, mas isto é um bocadinho por toda a esquerda, esta irresponsabilidade de reagir ao minuto. Eu aconselharia, eu disse sempre, eu sou do CDS e nunca tivemos as sondagens a nosso favor. E eu aconselharia que a oposição reagisse às sondagens com a serenidade que o Governo tem reagido às sondagens. São sondagens, são só sondagens, não é preciso que tentem corresponder à serenidade do Governo com menos excitação, com menos levianismo, e tem sido uma coisa, de facto, lamentável. Numa negociação
não há vencedores nem vencidos. Portugal não está a competir, felizmente, com a Grécia, não é comparável com a Grécia. É um país que aplicou um programa com sucesso, custou muito aos portugueses, o mérito é dos portugueses, não é sequer do governo. E nesse sentido, e falou-se aqui da TAP, e eu ouvi as coisas mais dantescas, o Partido Socialista, que manifesta a mais profunda falta de sentido de Estado, ao ameaçar reverter uma privatização que entregou a este governo num caderno de encargos para ser feita na totalidade. Mas que diz que era parcial e não o controle. Não. Bom. Então, o Partido Socialista diz tudo nestes dias, tudo e o contrário de tudo. É o problema e é depois isso que os portugueses também vão constatando a cada passo e vão vendo a cada passo. Agora, havendo sentido de Estado, havendo firmeza nas políticas, havendo seriedade, e sendo a seriedade o mais alargado possível e assumida de forma mais alargada possível em Portugal, eu acredito que aquele percurso que foi feito de 2011 até agora, que nos proporcione uma passagem por eventuais dificuldades com um certo à vontade, completamente diferente daquele que teríamos e daquele que vemos quando vemos candidatos a primeiros-ministros em Portugal, aliados a candidatos a primeiros-ministros de Espanha, a fazer declarações perfeitamente irresponsáveis e levianas sobre aquilo que é o nosso, não é o interesse do governo. É que há aqui uma grande diferença e é o apelo que eu deixaria. Não é o interesse do governo, é o interesse nacional e é o interesse e o respeito por todos os portugueses que fizeram enormíssimos sacrifícios para estarmos onde estamos hoje, e estamos hoje numa situação que não é a ficção que se cria, é uma situação bastante diferente da Grécia, em que podemos, de forma responsável, contribuir para que a Grécia possa ficar, mas que fique responsavelmente. Por algum motivo, Portugal teve algumas prerrogativas, porque era fiável e credível. É bom que o governo grego consiga encontrar alguma fórmula, alguma centelha que lhe faltou até este momento, de dar a perspectiva, a percepção aos credores de que é fiável e credível. Nuno Encarnação, um minuto, porque ainda vou querer ouvir o Eduardo Cabrita, relativamente à postura, dizíamos agora mesmo que a Grécia se queixava de não ter tido as mesmas condições que teve Portugal. Quando se vai fazer uma comparação, há medidas em que Portugal claramente foi mais massacrado do que foi a Grécia neste período da Troika. Perguntar se isso não deve servir de argumento, tanto mais que a Europa assinou com o haircut à dívida grega, se isso não deve ser argumento para Portugal também buscar em sede própria, eventualmente não na praça pública, condições melhores relativamente às metas que acordou. Bom, Portugal já tem tido alguma flexibilidade em algumas metas e também... Mas continua a pagar juros superiores à Grécia e com maturidades mais curtas que a Grécia. Tem tido algumas cedências por parte da Troika ao longo do tempo e foi muito difícil, mas tem-se conseguido. A situação grega é muito pior que Portugal, é uma situação muito mais dramática, não é? Nem comparável com Portugal, com a Irlanda, a nossa situação já era má, a situação grega é incomparavelmente pior. Mas eu acho que vale a pena só aqui referir o seguinte, eu acho que aqui o que diverge é esta Troika, que não se pode chamar de Troika agora, mas e o governo grego, são duas questões tão simples quanto isto, é que o governo grego tentou fazer, assenta quase tudo no aumento de impostos e na inclusão de taxas e taxinhas e por aí fora. Aliás, um método que o socialismo gosta tanto de praticar em Portugal. Quando o que a Troika quer é que, sobretudo, haja uma diminuição da própria despesa do Estado grego. Porque é aí que deve assentar o mais rapidamente possível a recuperação económica do país. E não sobrecarregar com taxas e impostos e tudo, que é aquilo que nós também temos que reverter, ao fim e ao cabo. Temos que concluir, não ver rapidamente. Muito bem. Eduardo Cabrita, queria perguntar-lhe relativamente às declarações de António Costa, que justamente com o homólogo espanhol falava na necessidade de acabar com a austeridade sem sair do euro. É um discurso próximo daquele que ouvimos o Syriza fazer, ou não? Bom, vamos simplificar aqui as coisas. Aquilo que nós temos aqui, o caso português, é um governo relativamente a ativos estratégicos, relativamente a elementos essenciais a longo prazo da economia nacional, que teve nestes 4 anos uma atuação perfeitamente criminosa de destruição da economia nacional e de destruição daquilo que é a criação de condições de confiança para o futuro. Relativamente ao caso grego que nós temos aqui, o Syriza está no poder, não tenho nenhuma simpatia pelo Syriza, sempre o tenho dito aqui. O Syriza está no poder desde janeiro. A violência que se abateu sobre o povo grego nos últimos anos não é uma questão grega, é uma questão europeia. Aquilo que me preocupa neste momento é aquilo que ia ver a extrema-direita no governo da Finlândia, a possibilidade de ver a extrema-direita no governo da Dinamarca,
aquilo que E a extrema-esquerda e a é extrema-direita no governo da Grécia. Se quiserem, farão um bate-papo os dois, quando... É um modelo de debate, e, portanto, a lógica de pensamento único, aquilo que está em jogo hoje, muito mais do que uma questão grega, é uma questão que tem a ver com a dimensão de futuro e de viabilidade do projeto europeu. O PS esteve sempre no centro da construção do projeto europeu. Não foi o PS que provocou a queda do governo que assinou o Tratado de Adesão à União Europeia, foi o PS que garantiu que Portugal estivesse no início da construção do euro. Não é o PS nunca que violou compromissos internacionais, como vergonhosamente este governo fez desde o seu início. Há que olhar para o futuro e há que não aproveitar aquilo que são as dificuldades de um país que perdeu 25% do PIB. Os portugueses perderam, em algumas áreas, cerca de 13% do seu poder de compra. O que está na Grécia é o dobro disso em causa. Não aproveitar isso para miseráveis jogos de política interna. Meus senhores, muito obrigada pela vossa participação no Em Foco, que hoje termina por aqui.